Hello, hello, queridinhas! Sejam muito bem-vindos ao Queer Box, onde exploraremos as caixinhas de nossos ilustríssimos convidados. Em Queer Box, nós não sairemos apenas das caixinhas, mas também passearemos por elas, tomaremos bons drinks, né, queridinha? E também, o mais importante, que em Queer Box, a gente não tá negando as caixinhas, né? Às vezes é bom voltar para elas, sim. E outra, as caixinhas podem sim, elas podem ser com certeza mutáveis, transformáveis, né? Elas não são fixas, elas são fluidas. E nós também temos a nossa caixinha fixa, nossa caixinha física. Não é só uma caixinha subjetiva, né? E nessa caixinha maravilhosa temos os nossos assuntos, os nossos quadros, tá bom, queridinha, tá bom? Mas vamos para o que importa, vamos para o que interessa, que é a nossa convidada de hoje, queridinha. Quem é? Maxi Weber! Oi. Do banheiro para a vida real. Explica essa história direito. A louca, a gente se conheceu no banheirão. Mentira. A gente se conheceu num banheiro. Uma coisa muito inusitada, inclusive, esse primeiro encontro, que foi um trabalho que eu tava fazendo, uma festa da revista Bazar. E eu tava dentro do banheiro lá, de terno, e enfim, entre muitas coisas que aconteceram, a última maravilhosa foi nosso encontro. Eu encontrei o Gabi. É, E aí a gente começou a conversar. Falei, e aí? Você é modelo? Você fala, e aí? Foi assim, gente, tá? Esse banheirão. quando eu acordei, eu falei assim, gente, quem é essa pessoa? Ontem que a gente... Eu falei, gente, é possível. E desde então, a nossa vida se cruzou, se descruzou, e estamos aqui novamente para falar de muitas coisas, mas hoje você é o foco da nossa história. Muito obrigada, gente. Tudo bem? Ó, pra começar, gente, vamos lá. Eu tenho aqui nossa caixinha com o nosso cubo, né? E com os assuntos, então quero que você dê uma, assim... Tem que jogar? É um dado? É um dado, mas aí como a gente não vai jogar, a gente faz um Ok. mise-en-scène, assim, né? Ok. E aí você Pode jogar, escolhe. gente. Joga. Você sabe, ela já quer jogar, né, querida? Joga. Assim, ó, É Gabi, tá uma coisa... vendo? Queer Trends. Trends. Qual é a tendência do momento, gente? Qual que é a tendência? Na verdade, nesse Queer Trends, né, não só assuntos do momento, mas também assuntos que fazem parte dos seus grandes momentos, né? Por exemplo, eu te conheci num lugar de festa, de revista, de moda, de desfile. Então, eu fico pensando também como você, como uma pessoa queer, né, entende a moda, né, como essa relação de queer com moda, os espaços da pessoa queer na moda, né? Então me conta um pouco, porque inclusive virou muito moda, né, ter as cotas. Será que é realmente uma inclusão? Será que é pink money? Bom, Gabi, precisa ter as cotas. Bom, as cotas têm que aumentar, né? O número de cotas, eu acho. Bom, mas falando do trabalho e da arte, nosso mundo é fantástico, né? Então não tem como fugir dessas pessoas que somos nós, né? Queers, trans, LGBTQ, todas essas letras elas vão estar inclusas dentro do mercado de moda, da arte e outros mercados, porque nós somos fantásticas. Tomamos tanta porrada que a gente fica fantástica. Ou você fica boa ou você fica boa, querida. Né? Antigamente falava, você fica boa ou você fica ruim. Não, você fica boa ou você fica boa. Então, eu acho que... quando eu cheguei, eu nem sabia, né? Não tinha história da cota. Eu acabei de fazer meio século, 50 aninhos. Olha. E aí, eu cheguei porque eu fui atrás. O que você deseja? A gente estava falando sobre tantas coisas antes, a gente vai falar para vocês. Assim, eu sempre tive o desejo de estar na moda, fazer moda. Eu nem sabia o que eu ia fazer, porque eu tive um insight quando eu era muito novinha. Então, já que você falou de infância, né? Porque eu acho que infância é um assunto que tem muito pano pra manga, né? Pra várias mangas, pra ombreiras. Nossa, babado. Pra brincos, né? Sim. Então eu vou puxar o gancho da infância e para você contar um pouco dessa trajetória, não precisa ser aquela coisa clichê que a gente vê por aí, né? Mas me diga, remontando a sua infância, né? Bom, quando eu lembro da minha criança, Isso. a Maxi criança, bom, A tem Maxi muitas coisas. Bom, era filho, agora sou filha, né? De um casal que não podia ter filhos e eles me adotaram. E eu sou negra e eles são brancos. Então, tipo, minha infância já começou a fantasia aí. A fantasia já começou, tipo, a florar aí.
Porque assim, eu era muito novinha e eu queria descobrir o que estava acontecendo. Porque eu olhava pra eles, olhava pra mim. E aí, conforme foi passando, eu descobri. Através de um desenho animado. Até já contei essa história. Qual que Tinha, era, desanimado? bom, assistia Pica-Pau, assistia do Pica-Pau Amarelo. Vários desenhos e tinha um desenho que existia uma cegonha. Essa cegonha, ela entregava os bebês nas casas das pessoas. Então já vinha aquela história, né? Ai, mãe, eu fui entregue pela cegonha. Eu acreditava em cegonha. Olha, era 76, 77 esse ano, né? Eu tô assim, 73. E nessa, a cegonha tava louca. Ela tinha ou bebido, ou fumado, ou cheirado. Alguma coisa ela fez, querida. Ela tava meio grog. E criança, eu sabia que ela não tava normal. Um estado normal E aí dela. ela começava a entregar os bebês em casas erradas. Olha que loucura, minha mente e o desenho e tudo. Nossa. E aí Deus falou, é agora que ela vai descobrir, querido, vai descobrir agora. E nessa, quando eu vi a cegonha entregando os bebês, tipo, o gato na casa do sapo, o sapo na casa do cachorro, o cachorro na casa do gato. Eu falei, mãe, eu fui na minha mãe, ela tava na cozinha, eu falei, mãe, a cegonha me entregou em casa errada. Só que eu era muito criança, né? Automaticamente, quando eu falei isso, eu falei, foi louco o processo, porque eu falei, eu tinha uns 3 para 4 anos, porque a Andréia, minha irmã, porque depois minha mãe conseguiu ter filhos, ela teve 3, então nós somos em 4 irmãos. Irmãs, agora 3 irmãs e um irmão. O caçula é o Lê. Aí tem eu, a Andréia e a Vivi e o Lê. E nisso, na hora que eu perguntei pra ela, eu falei, e se ela falar que eu não sou filho? Que a cegonha me entregou em casa errada? Bom, e meu drama meio começou aí, gata. E a E resposta, qual que foi? Aí dela? minha mãe não conseguia falar na época, né? Tipo, ela não tinha, tipo, ferramentas pra falar. Ela Sim. segurou. E aí, nessa, eu tive um reumatismo no sangue. Indo pro hospital, fazer os tratamentos, ver o que eu tinha, minha mãe trocou umas ideias com os médicos e aí ela me contou a verdade. Quando ela me contou, foi meio traumatizante. Isso foi com quantos anos? que Eu ela tinha contou? 3 para 4. Ela contou com. É, foi tem que logo. contar, porque eu fiquei... Porque Foi- a Andréia logo nasceu. Ah, Quando a Andréia nasceu também, ela nasceu branca, com o cabelo... Era um leite. Eu falei, realmente, a cegonha me entregou em casa errada. olha. E aí foi indo, mas sempre fui amada, e carinhos, etc e tal, mas aquilo ficou em mim, né? E ela falou, não, Max, olha, você nasceu de uma pessoa, daí depois a gente foi lá, pegou você bebezinho no hospital, trouxe pra cá e a gente cuida de você. Tudo bem, mas só que aquilo eu guardei. Bom, eu trabalhei muitos anos em terapia e agora, no final, na psicanálise, eu fui descobrir o que aconteceu realmente. Depois de muito tempo, Você fala psicanálise, ó. eu achei esse momento. Ah. Eu achei esse momento. Um drama, gente, mas ok. E aí passou, mas esse momento também me fez, né, ser eu mesma. E aí eu fui crescendo, bom, cresci como qualquer criança, né? Cresci Itaquera. Bom, nasci na Paraíba, vim pra cá com 2 anos. Aí com 3 para 4 já comecei prézinho, com 5, 6, adorava o prézinho, dançava horrores, fazia umas coisas. E aí brincava, tipo, no bairro, tinha esses morros de terra, de areia, então eu saía limpinho, chegava vermelha, né? Aí Inteira você era vermelha. toda agitada já. Sim, já. Eu tinha essa coisa. E uma coisa que eu lembro também, Gabi, que é Ah. muito engraçado, é que assim, eu não gostava de não fazer nada. Eu queria ocupar meu tempo. Eu lembro disso. Olha que loucura, gente. Criança já. Já tava toda. Eu tinha isso. engajada. Eu queria ocupar o tempo, eu queria ocupar o tempo. E aí, bom, tinha o sítio do Pica-Pau, tinha as coisas, né? E aí eu fui estudando, fui crescendo. Meus irmãos foram nascendo, nasceu a Vivi, depois o Lê. E eu sou a mais velha, então normal, foi normal, assim. Daí chegou a adolescência. Bom, eu sempre fui meio pintosa, né? Nunca fui uma bicha de conseguir esconder que eu era garota. Marota travessa, um jeito de amar. Amo. E nisso, eu... Bom, e aí foi aquela coisa, né? Adolescência, e aí veio a fase... Era na Coab 2 que eu morava. Veio a fase da adolescência pra adulto, eu comecei a trabalhar, mas aí, tipo, foi drama. Assim, lá era terrível. Ser É? gay lá era terrível. E já usavam os looks naquela época? Comecei a usar os looks e eles não gostavam, né? Porque era muito além deles. E onde você ia atrás dos looks? Você Tinha um brechó. tinha brechó lá? Tinha um brechó. Tinha brechó lá? No fundo foi assim. Ah, Eu comecei a crescer, estudei. E aí com 9 anos, meu pai entregava jornal na Vila Mariana. Meu pai trabalhava no dia e ele fazia um bico de domingo. E aí eu comecei a trabalhar com ele com 9 anos. Então eu comecei a entregar jornal ajudando meu pai com 9 anos. 9 para 10, 11. Com 12 anos eu parei. E com 13 para 14 eu entrei na Serasa de office boy. Depois eu virei office girl. Ah, E nessa fase veio toda a história, porque
De 13 pra 14 veio a história da música, dos videoclipes, das supermodels, aí veio tudo, deu um estouro na minha cabeça, né? Nossa. Foi aí que eu tive o insight de querer conhecer a Naomi. Só que eu não sabia se eu ia ser cabeleireira ou o que eu ia ser. Eu sempre conto essa história, que é uma história que também eu acho que pode te empoderar e me empodera toda vez que eu me conecto com isso. Eu consegui conhecê-la, né? Então eu falo, nossa, eu consegui, né? Eu consegui sair da Coab, consegui chegar aqui. Tipo, pegar a condução de manhã, que era o ônibus e o metrô, era um sofrimento. Porque eu era uma bicha bem pintosa. Então, tipo, eu ia escutando viado de lá até a República, que era onde Sim. eu trabalhava. Sim. E aquilo me matava. Então eu falava, um dia eu não vou precisar pegar mais metrô. Só que era assim, anos 80, né, gente? Não era tipo, hoje é muito mais Sim. livre. Sim. E eu também podia me conter, mas eu não conseguia me conter, porque eu queria vestir o que a Madonna vestia, vestir o que o Michael Sim. Jackson vestia, vestir o que elas vestiam. Então, por exemplo, agora a moda é poá, então eu ia atrás das bolinhas. Agora a moda é calça baixa, boca de sino. Aí eu ia atrás das Wranglers. Aí colocava uma pizza na calça. Aí bota a carrapeta, mini blusa. Então, gente, era demais realmente para aquele pessoal que morava na Coab. Eles podiam ter gostado. Eles gostavam, mas gostavam de noite. De dia eles não gostavam. Então, tipo, virava uma guerra. Bom, e aí começou a história das gays, né? Porrada vai, porrada vem, viado, que não sei o quê. E a gente xinga e eu não conseguia deixar minha língua quieta, sabe? Porque você revidava. Revidava. Eu não conseguia. Ah, viado. Falava, viado o quê? Ah, bicha, vira homem. Eu falava, pra quê? Pra te comer? E daí era um quebra-pau, né, querida? Porque, tipo, imagina. Porque eu pensava, se eu ficar quieta, eu vou ter que correr. Sim. Se eu falar, eu vou ter que brigar. Então eu brigo e não corro. Eu tinha isso já, espíritozinho terrível, né? Mas chegou a acontecer algum evento? Sim, eu já cheguei em casa, tipo, inteira, cheia de sangue, assim. Não, comia porrada, né? Porque, assim... deve acontecer hoje ainda esse tipo de coisa. Mas acho que acontece menos quando você se cuida. Mas como a gente não tinha internet, não tinha Sim. uma amiga, não Sim. tinha... Bom, tinha uma refúgio. parte ingênua e uma parte também perigosa minha, né? Porque eu queria fazer aquilo. Então eu falava, eu vou fazer e pronto. Entendeu? E aí, só que era demais, às vezes. A imagem era muito forte nos anos, né, 80. Imagina os 70, imagina os 60, eu penso. E, bom, por isso que é um país que mais mata travesti, né? E era Sim. meio uma coisa... Era uma gay já trava, né? Eu não conseguia, tipo, fazer uma gay bofe, Sim. entendeu? Sim. Apesar que acho que a dor e a delícia de ser o que é, realmente, né? Sim. Os dois tipos de gays ou de, né? De pessoas vão sentir a Bancar dor. suas vontades, vão né? Que a gente sentir. tava falando, né? Bancar realmente o que você quer, né? A sua expressividade, né? Que é um ato de coragem, né? O que eu quero, o que eu desejo. Eu nem sabia, eu só queria me vestir e sair. Pra falar a verdade, eu Porque queria no fim fazer é mais simples, né? É muito mais simples do que a gente imagina. A gente cria muitas... Claro, os nomes, as nomeações, as classificações são importantes, mas para você era a sua forma natural de ser, de se expressar, de vestir, né? No fim, eram roupas, né? Sim. O quão é carregado de... Informação. É. Energia. É. E falando, então, já que a gente tá falando de look, de moda, de brilho, de roupa, eu vou puxar pro queer. Cadê, gente? O queer job. Queer job. queer. Nossa, demorou. É? Eu tinha um sonho, mas demorou muito pra ganhar dinheiro, né? Com a maquiagem, com o cabelo. Mas quando você percebeu que isso era algo que você queria se profissionalizar ou trabalhar? Minha mãe sempre foi meu ponto firme, forte, né? Desde a parte boa até a parte ruim. Tipo, às vezes eu fazia por raiva. Tipo, tinha que fazer por raiva. Porque, bom, tudo começou nessa história da adolescência. Eu tive o insight de conhecer a Naomi. Conheci as gays. Comecei a me maquiar. Porque eu queria ser a Naomi, né, querida? Ou a Linda, ou a Cláudia. Tipo, tem essas coisas de viado. Não, eu vou ser a Linda, a evangelista. Não, eu vou ser a Cláudia, eu vou ser não sei o que. E aí eu comecei a maquiar minhas amigas gays. Depois as travestis. E comecei a me maquiar. Mas maquiava pra sair ou pra... Elas saíam. Elas iam pra batalha, pra rua, né? Porque não tinha trabalho. Só que antes eu conheci uma gay que fazia a Tina Turner. Tina Turner. Ela era premiadíssima no Silvio Santos e tal. Quando eu comecei a trabalhar na Serasa, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no departamento pessoal e aí eu tive 2 amigos. Conheci muita gente, tive 2 amigos, a Cássia e o Elzo. O Elzo era backing vocal dessa bicha, que era o Alfredo, que fazia a Tina. E a Tina ela era a melhor Tina. Ali eu descobri que eu queria maquiagem, porque ela era tipo você e ficava da minha cor. Mentira. Ela tá bronzeadinha, né? Mas assim, assim, Eu falei, Mas assim, ela era muito branquinha, meio loira até, cabelo castanho claro.
E aí ela se vestia de Tina, ela ficava uma negona. Bi, quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero isso. Mas assim, na minha mente, não era claro. Eu não sabia se era maquiagem, se era cabelo, se era ser uma drag, se era transformista na época, né? Sim. Mas eu queria aquilo, era a imagem. E daí juntou as imagens da música, dos videoclipes, das Tem algum supermodels. videoclipe que você lembra que te... Freedom, né? É? Freedom foi o mais bafão. E depois veio todos os outros, porque o George Michael fez Freedom. Foi quando eu vi a primeira imagem da Naomi. Eu já tinha visto nas revistas, mas a imagem em movimento eu não tinha visto. Porque minha TV era preto e branco de seletor, bebê. Eu era dessa época. Nos anos 70, minha mãe tinha uma TV grandona, assim, de seletor, que era preta e branca. Passou muito tempo, ela comprou uma colorida. Só que a TV colorida, pra pegar a MTV, que assim, daí quando começou a Sim, entrar né? os canais mais legais, você tinha que ter uma antena. Não era assim, qualquer TV pega. E a minha casa não tinha. E daí existia um programa, eles lançaram um programa, da MTV veio com tudo, onde estavam todos os clipes, e aí eles lançaram um programa que chamava Clip Trip, que passava das 11h30 até meio-dia e meia, ou do meio-dia e meia a 1h30, e era o horário que eu entrava na escola. Baby, sempre foi essa dificuldade. Tipo, pra ver o clipe, eu tinha que tomar banho, sair do banho rápido, me vestir, sentar na frente da TV, esperar o clipe passar e já sair correndo pra escola. E o único clipe que eu queria ver era Freedom, só que assim, era tipo sempre quinto lugar, quarto lugar, primeiro lugar. Que era perto do horário de entrar, que o portão ia fechar. Nossa. Minha vida sempre foi cheia dessas... Ai, você tem que... Ah, então eu já era pilhada. Ainda tinha essas coisas que faziam eu ficar mais pilhada. Quando eu vi a Naomi a primeira vez no clipe do George Michael, eu fiquei louca. E aí eu tinha duas amigas, né? Gays. Bem amigas. Que era a Bianca Campbell, uma bicha muito boa, que fazia vários shows maravilhosos, e a Dani. E aí éramos nós três. Bom, comecei a fazer as coisas, comecei a trabalhar, comecei a pensar, comecei a comprar revistas. Aí fui conhecendo outras gays, e eu trabalhava na Serasa, que era na frente do Hotel Hilton. Tudo foi meio encaixando, Deus foi muito bom comigo. Tipo, acho que o desejo foi tipo caminhando. Olha só, teve um Rock in Rio. Não sei se vocês lembram, né, gente, que é dessa geração, se pesquisar vai saber que o primeiro, acho que o festival babado chamava Rock in Rio aqui no Brasil. Pelo menos, né, depois dos anos 70, dos 80. E aí veio vários cantores, celebridades, e eles se hospedaram aonde? No Hotel Hilton, que era o melhor que tinha no Brasil, e era na Praça da República. A Praça da República era um lugar chiquérrimo. Sério? As melhores boates. Bom, tinha a Mad Queen, as outras que eram longe, mas a HS, a primeira boate que eu conheci, era na Marquês de Tu. Então todos os bares legais, as boates eram ali na Praça da República. E eu trabalhava na Ipiranga. Bom, e aí eu já tava de olho nos videoclipes. De olho na música. E aí teve o Rock in Rio, na frente do Hilton, que era onde eu trabalhava. Na frente o prédio. Bom, e aí eu falei, bom, é isso que eu quero. Fiquei na Serasa mais um tempo, conheci várias gays, maquiei mais ainda, comprei peruca, comprei isso, comprei aquilo. Mas você maquiava mais pra, assim... Maquiava elas... Mas não era remunerado? Não era profissional. Não, nem cobrava. Elas não pagavam? Não, tipo... Foi seu estágio. Não, aí na época tinha maquiagem o quê? Minha mãe era revendedora Avon. Eu pegava umas coisinhas dela, mas dela mesmo pra vender, tinha que comprar. Tinha Elke Maravilha, Marcelo Beauty, e aí tinha uma loja que chamava Mapping e outra que chamava Mesbla. Nessas lojas vendiam, tipo, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Max Factor. Então, tipo assim, às vezes eu guardava o meu aquazinho e ia lá e comprava um pay-stick da Max Factor, que era, tipo, incrível, né, pra fazer. Então, era muito difícil. Mac não existia. Aí, depois, mais pra frente, uma loja na Liberdade trazia os Mac no truque. Coisinhas, Aí saiu a campanha da RuPaul. Aí eu comecei a entender sobre maquiadores, porque até então eu não sabia que tinha uma profissão de maquiador. Era tão orgânico pra você que não era Não, profissão. tipo, no fundo, Sim. eu só li uma entrevista que dizia que, tipo, o maquiador do Michael Jackson ganhava $3.000 por hora. Aí um dia eu falei, eu vou ganhar isso. Eu falei, um dia eu vou ganhar isso. Eu ganhei. Olha... E aí foi legal isso, sabe? Essas coisinhas que parecem bobas pra nossa vida, são muito boas. São pequenos detalhes, insights, frases... referências, né? Se não tivesse essas referências que fomentaram quem você hoje... Aquele primeiro empurrãozinho, né? Aquele, ó... E aí, nisso, eu... Bom, saí da Serasa com 17 anos, entrei numa fase do exército. Aí, tipo, já veio um monte de coisa que foi legal e não foi. Você teve que servir? Não servi, fui lá, né? Mas eu já tava me harmonizando. Daí veio essa história da transformação,
transição, eu era bem novinha, e aí tinha aquela história, você quer sair do Brasil, vira puta e vai, né, querida? Tinha que virar travesti e ir pra Itália. Mas na Itália dava muito dinheiro na época, né? E aí, todo o sonho de toda gay era ganhar dinheiro e ir pra Itália. Tipo, não Sim. tinha outro jeito. E eu, que era feminina, eu falei, bom, vou me bombar e vou. Bom, comecei a me tomar hormônio, mas aí minha mãe percebeu. Gata, quando ela percebeu, ela deu um bafão. E aí minha mãe me segurou. Minha mãe é o meu maior amor, né? Hoje eu me amo, mas na época eu não me amava. Então ela era meu maior amor, meu pai, meus irmãos. E eu não tinha o amor próprio, né? Acho que faltava. Depois de tanta porrada, foi saindo um pouco o amor que eu tinha por mim. E nisso, minha mãe falou: ah, se você quiser, tchau. Tchau e benção. Eu não quero essa vida pra mim. Tipo, eu não quero ver você desse jeito aqui. Porque ela sabia mais ou menos da história. Sabia. Bom, era super marginalizado, né? Sim. Hoje existe, mas é mais, né? Vai, floreado, né? Por Sim. cima. Se você Sim. tem condição, mora num lugar, consegue pegar um Uber, consegue isso, é mais fácil. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né? E eu não tomava esse cuidado quando eu era nova. Eu não tinha essa sapiência, sabe, essa rapidez. Eu tinha e não tinha, né? Ainda bem que a gente tá viva, né? Sim. Então Sim. eu tinha um pouquinho, sim. E aí, nisso, eu falei, bom, vou parar de me hormonizar. Aí parei de me hormonizar e comecei a focar. Minha mãe falou, tá bom, eu vou te ajudar. Já que a senhora parou. Dos 17 aos 21, a gente ficou nessa, vai, não vai, ai, ai, briga e faz. E eu me montava, mas era meio no truque, mas eu parei de me hormonizar. E aí, nisso, minha mãe falou, bom, eu vou te ajudar. Você vai fazer um curso. Aí ela me pagou um curso de cabelo. Minha mãe sempre Sério? foi assim, ó, tipo, você vai aqui. E aí ela falou, vou te pagar um curso de cabelo, você vai lá. Eu já maquiava, mas maquiava no truque. E eu também não sabia construir uma pele natural, né? Eu não sabia o que era uma pele natural. Eu não sabia. Sim. Pele natural pra mim era maquiar o rosto inteiro com uma base só. E não era, né? Maquiar com a base, com o pó corretivo, fazer um pelão. Isso não é make no makeup, né? Isso não é tipo uma base, né? Pro cinema, pra fotografia, que foi o meu foco depois. Depois eu fui descobrindo, né? O esse insight, ele foi me trazendo pra arte mesmo, né? Sim. Então, e quais foram esses primeiros lugares, esses primeiros nomes, ambientes que você começou a realmente trabalhar? O primeiro lugar, Gabi, depois da escola, foi no salão. Bom, primeiro foi na casa da minha mãe. Eu me cedeu um quarto. Sério? Mãe, né, bebê? Eu tinha deixado de me harmonizar, Então fiquei tá em bom, então vou casa. deixar, vou Ela fazer. falou, vou te colocar num curso. Aí se der certo, eita, se der certo, eu compro ela me deu um pente, uma tesoura e falou, vai. Eu falei, o secador? Ela falou, não, eu não vou te dar o secador, você vai ter que ir com isso, com a capa. Me deu uma capa, um pente, uma escova e falou, vai lá, se você der certo, eu te dou o secador. Aí eu fui, Olha, comecei a trabalhar, depois de 6 meses ela me deu o secador. A maquiagem eu já entendia de proporção, só que eu não sabia que eu entendia. Eu era desenhava quando era orgânico, criança. né? Mas eu não sabia o que era proporção, o que era luz, não sabia nada disso. Eu só sabia deixar um homem com cara de mulher. Que era incrível. Que as Sim, bichas, né? sim. O makeover, É, querida. bebê. Ah, Tipo, quebra o nariz, faz papada, faz maçã, tudo, faz esgateado, tudo isso eu já sabia. Aí nisso, eu saí de lá, ela me deu um quarto, falou, tá bom, vou tirar seu irmão do quarto e você faz o salão aqui. Aí eu comecei a trabalhar no salão, em casa, comecei a fazer uma clientela, só que maquiagem ninguém fazia. era do bairro? Era no mesmo. Da Coab. É? É, daí começou, Atendia. vai uma, vai outra, aí uma amiga chama outra, que chama outra, que chama outra. Olha, revolucionou. Ficou louquíssimo o babado, sabe por quê? Ah, Eu tinha um cabelo, meio assim, mas eu comecei a alisar. E o meu cabelo chegou quase na cintura. E as meninas queriam aquele cabelo. Que era um hum, cabelo, tipo, que fosse ondulado, sem volume. Aí eu fui estudar, fiz uns cursos, fui atrás de produto, investi em dinheiro no produto. Aí fui começando a pensar no salão. Tipo assim, eu tinha que fazer dinheiro com aquilo. Entendeu? Porque ela já tinha pago. Eu não estava me harmonizando. No meio de tudo isso, eu fui internada. Eu precisei de ajuda. Porque para ficar de pé na Coab, eu comecei a usar umas substâncias ilícitas. E nisso, isso começou lá nos 15 para 16, quando foi com 21, eu pedi para ela me internar. Aí ela me internou. Daí antes de começar o curso, eu já tinha feito minha primeira internação, já tinha tido meu primeiro rehab. E aí nisso, eu saí do rehab e aí ela me deu o curso. Bom, e aí eu vi toda a minha vida, né? Foi babado. E aí fui, saí, foi ótimo. E aí eu comecei a trabalhar, fiz o curso, conheci umas pessoas, conheci um cabeleireiro que era um dos mais incríveis do Brasil, que chamava Arnaldo de Souza.
Aí você começou lá na Coab, atendendo na sua casa. E quando foi o momento em que você sai da Coab para outros lugares de trabalho? Qual é? Foi assim, eu Ah, trabalhava na minha casa. Bom, os clientes ficavam só na sala, no meu quartinho. Depois eles ficaram no quartinho e na sala. Depois eles ficaram no quartinho, na sala e na cozinha. Eles tomaram a casa da minha tomaram a mãe. Aí eu casa. falei, não, eu não quero mais isso. Ah, Porque daí, entendeu? Ficava a casa inteira. E às vezes eu ficava até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Não era um lugar. Aí eu comecei a me incomodar, mas eu fiz uma graninha. hum. Nisso eu fui guardando essa grana e aí eu comecei a pedir pra Deus. Falar, Deus, me ajuda, eu não quero ficar aqui. Eu quero trabalhar fora, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero moda, eu quero desfile, eu quero clipes, eu quero vídeo, eu quero música. E comecei a, tipo, em um dia. Bom, no meio dessa história tinha as baladinhas, né? Que a gente ia dos 14, tinha um lugar que chamava Contramão, Overnight e Toco. Tinha 3 lugares. Tinha ponta, daí tinha vários lugares e várias gays e a gente começou a sair. E nisso eu conheci uma menina que era ex-modelo. Essa menina, já tinha passado anos, ela fundou uma agência de modelos. Nessa história que ela fundou a agência, uma amiga minha passou pela minha rua e falou, Max, fulana de tal tá precisando de um cabeleireiro. Aí eu falei, Olha. quê? É, a Rebeca tá precisando de um cabeleireiro, vai lá. Aí eu fui, foi quando eu saí de casa. O que eu fiz? Você mudou de casa? Não, eu Você continuei continua? trabalhando lá e morando lá. Eu saí da casa da minha mãe só com 31 anos. Olha. Isso eu tinha 23, 24. Aí eu saí de lá e comecei a trabalhar nessa agência. Foi onde eu comecei a entender o meu processo de criação com a fotografia. Porque até então a gente maquiava e Sem ter a penteava foto, né? sem ver o Sem resultado. ver o resultado. Porque assim, como você vai ver? A pessoa vai lá, maquia e vai embora. E também a gente não tinha celular, Gabi, nessa época. Então, queridinhas, né? Também acho que quando você acostuma com essa tecnologia, você também perde a coisa da vida, né? Porque tudo tem filtro, tudo tem retoque, tudo tem Quando edição. você não é profissional, sim. Não é? Mas quando você é profissional, você precisa saber que uma câmera, né? Uma câmera dessa que está nos filmando, ou uma de fotografia, ela não vai entregar o que o celular entrega. Não. Porque o celular, ele te vende uma imagem já tratada. Sim. Por mais que você fala, não tem filtro, Ah, quanto melhor o celular... Por que a gente quer comprar um celular novo? ah, O 14, o Apple. Por quê? Porque ele nos dá uma imagem já tratada. O que nós precisamos fazer é entender qual é a lente e a proporção. E a maquiagem e o cabelo, que é esse meu trabalho, eu aprendi depois. Bom, e aí eu fui, mas até então eu não sabia de proporção nada, eu só sabia que eu sabia embelezar. Mas como era embelezar um rosto se um corpo não tem maquiagem? Aí começou o meu batidão real. Mas eu já estava trabalhando em Santana, foi onde eu conheci uma gay que era a melhor do Brasil nos cabelos, que chamava Arnaldo de Souza, que hoje vocês veem essas perucas todas trabalhadas. Essa gay, nos anos 90 já, era 90, ela fazia esses cabelos, chama Soirée. sabia, Tinha queridinha, que é prêmios e sua prêmios e prêmios. E aí hoje, olhando as perucas, eu falo, gente, era o que o Arnaldo fazia. E ela ganhava Olha. muitos prêmios. Daí depois o Arnaldo morreu. Ele acabou... Bom, daí veio a AIDS, né? A AIDS tinha chegado, eu perdi um amigo, perdi outro. E o Arnaldo acabou também morrendo de AIDS. E aí eu continuei. E aí de lá eu fui para outra agência, para outra. Comecei a conhecer fotógrafos e modelos e fui. E aí quando eu vi, eu tava ganhando dinheiro já com isso. Tipo, eu só ganhava dinheiro em casa. Que assim, um relaxamento, um corte, uma tintura, dava muito mais dinheiro do que um book. Sim, com certeza. O book você tinha que comprar as maquiagens, comprar tudo. Já fiz muitos books também. E aí os primeiros books que eu comecei a fazer, eu tinha uma amiga, olha como Deus é bom mesmo, real. Eu tô meio beata, né? Mas é isso mesmo. Eu tinha uma amiga que era minha cliente que fazia os cabelos em casa. Um amigo meu, que é o Fabiano Herrera, que mora em Portugal, que trabalhava na Táxi, que é um fotógrafo, ele encontrou a Andressa e chamou ela pra fazer um book. Ela falou, tá bom, eu faço, mas eu quero trazer minha bicha, minha cabeleireira. Aí ela foi em casa, falou, Bill, me encontraram na rua e me pediram pra fazer um book pra ser modelo. Você quer ir comigo? Eu falei, vou. Aí eu conheci meu primeiro fotógrafo, porque a Rebeca, de certa forma, ela tinha uma agência, mas o negócio dela era agência, não era Sim. os clientes. Ela não Sim. tinha esses clientes. Sim. Ela fazia só os books e as fotos. O Fabiano trabalhava para a Táxi, que já era uma agência bem conceituada. Aí ele chamou ela, eu fui. Quando chegou lá que eu fui entender realmente, aí eu fui numa agência de modelo, foi a primeira agência que eu conheci. Que era uma agência que era na São Gabriel. Com ele me mostrou o resultado da foto, o antes, o depois, e aí a gente começou um processo. Aí ele morava em Bebedouro, numa cidade longe, ele falou, eu vou voltar para minha casa e um dia, e quando eu voltar, eu vou te chamar. Eu falei, tá bom.
Só que a bicha passou um mês, ela não veio. 2, 3, 4. Com 6 meses eu falei, bicha mentirosa. E quando deu uns 7, 8 meses, ela me liga. Ela tinha mudado pra São Paulo. Aí eu realmente comecei a trabalhar. Eu saía de Itaquera com uma maletinha assim, pequenininha. E ela, Sim. vinha. E aí comecei a fazer os books. Aí eu ganhava R$ 40 por book. E aí Eram de vários lá, books por dia? às vezes tinha um, às vezes tinha 2, às vezes tinha 3, às vezes tinha 5, às vezes tinha 10. Porque assim, se chegasse uma excursão de ônibus, porque Sim. até hoje acontece isso, né? Sim, sim. Uma vez eu fiz 25 books com o Felipe Lessa e o Rodrigo Grunfeld, cortando o cabelo, eu saí rica, Bi. Cortou cabelo, fez tudo, né? Fez Porque transformações. mudava, fazer. Porque daí você começa a aprender também qual é a diferença entre o salão, o comercial, o corte comercial e um corte fashion. E Um o corte porquê que faz fashion. aquele corte, né? Qual é o rosto que merece? Quem é que. E aí tem toda uma história de repertório. E aí o negócio vai além. É. Eu fui aprendendo sobre isso, né? E foi assim. E dentre essas, claro, tem a Naomi, né, que a gente sabe da A Naomi história, tava longe. Então, né? eu queria isso, mas a Naomi tava longe disso. É, Eu fiz muito book. Da Táxi, eu conheci o pessoal da Elite. Da Elite, eu conheci o pessoal da Mega. Da Mega, eu conheci o pessoal da Marilyn. Daí, eu conheci todas as você agências. conheceu, rodou todas as agências. E aí, nisso, eu virei rainha dos books. Eu fazia todas as agências. E aí, os caras, que eram os diretores da Vogue ou de outras revistas, eles começaram a ver aqueles materiais. Olha só. Olha como foi, né? Olha o ponto de... Ninguém imagina. Às vezes não quero fazer isso aqui porque não é o que eu quero, mas aquilo foi o caminho Foi porque, para, assim, né? ninguém me conhecia. E o mercado era cheio de maquiadores, menos maquiadores que tem hoje, né? É. Cheio de maquiadores, cheio de fotógrafos, cheio de modelo. Bom, chega os modelos. Qual é o modelo que vai ficar vendável fotograficamente para Nova York, para Paris ou para Milão? Eu não sabia disso. Sim. Só depois que eu fui entender que seu material valia a pena, eu ia te contratar como maquiador ou como produtor ou como fotógrafo, se o seu material vendesse a minha modelo. Ó, Então que você legal, que ajudava a gente. vender essas pessoas. mas a gente não sabe, ninguém explicava isso. Sim. E aí eu conheci, sabe o que eu conheci? A Anabela, por exemplo. A Anabela, a Michelle Provence, aí foi aquela fase e as meninas começaram a viajar. A Anabela já viajou logo de cara, né, quando a gente fez o book dela, ela foi pra Nova York. E aí eu comecei a perceber. Aí também conheci o Thiago Gás, que era um menino que fez uma campanha de Dior com a Gisele. Por exemplo, o Thiago, eu comecei a cortar o cabelo dele bem curtinho. Passou 6 meses, o cabelo dele tava grande, mas manteve o corte. Eu fui deixando um franjão meio e tal. Sim. E aí, quando ele foi fazer Dior, ele fez Dior. Eu não sabia como tava o cabelo. Eu falei, gente, será que eles cortaram o cabelo? Será que o cabelo tava bom? Porque veio essa insegurança, né? Sim. Será que o cabelo tava bom? Será que não tava? Daí, quando eu vi a foto da campanha, era igualzinho o cabelo. O cabelo tava feito. Então, daí isso foi me dando também segurança, porque até então eu não tinha segurança. Sim. Eu não tinha uma faculdade de beleza e realmente eu não precisava, porque eu tinha... Foi a vida, querida. A vida precisando de faculdade. tinha essa história da... tinha essa história da... Aprendeu, você falou, né? De tanto, né, receber essas interferências. Diamantes. Somos Não diamantes. é? Diamantes, com certeza. Somos diamantes. Tanto bate até que vira um diamante, Sim, queridinha. bebê, vai brilhar. Uma hora brilha. Eu sempre fui autodidata. Então, nessa, eu fiz o curso de cabelo. Mas o de maquiagem eu era autodidata. E aí eu fui percebendo E até coisinhas. aprender, inclusive, isso, né? Você falou, a própria... O próprio trabalho em si, perceber o que se faz, né? Porque você, na verdade, foi entender depois que o que fazia já era as técnicas. Isso aqui tem um nome, isso aqui faz isso aqui se chama essa Sim. coisa. Essas etapas que eu já fazia. Uma coisa legal é que assim, eu tinha um traço, mas eu não sabia se o traço era bom ou não. Eu sabia que funcionava, as pessoas gostavam. Mas o que eu fazia? Eu não sabia. Então eu demorei muito tempo até chegar na Vogue. Olha como foi. Aí eu demorei uns 10 anos. Quando eu cheguei na Vogue, já tinha feito muito book. Muito book. Mas eu comprava muita revista. Minha faculdade era, tipo, ir na banca e comprar, tipo... Olha. Vogue América, Vogue Paris, Numero, Another, Nylon. Todas as revistas que tinham na banca eu levava pra casa, pra estudar e ver a tendência. Era eu, Rodrigo e tinha a Felipe Lessa. E aí, a Felipe, e aí tinha outros fotógrafos também, né? E aí, nisso, a gente era, tipo, uma empresa, né? Eu nem sabia que era isso, mas a gente era uma empresa que fazia os books. E aí a gente pegava, estudava aquilo, a tendência, o que era bom, o que não era. E com o tempo eu encontrei um cara, conheci uma gay, e ela adorava pintura. Aí eu tive uma assistente que também adorava pintura. Bom, eu tenho vários assistentes no mercado hoje que dominam o mercado
da música e da beleza do Instagram, porque as novas celebridades vieram, né, gente? Eu sou da época anterior. Sim, Eu sou da época do filme. sim, Tipo, não tinha digital. sim. Eu não tinha celular, eu tinha um bip. Nessa época dos books, era um bip. Eu ficava morrendo de raiva, porque às vezes chegava uma mensagem no bip, né? Max, ligue pra tal número. Aí eu tava no metrô República. Bia, eu não ia descer do metrô República, porque eu já tava sentado, eu ia até o Itaquera. Quando chegava o Itaquera, eu ia correndo no orelhão. Quando chegava no orelhão, eles falavam, já peguei uma pessoa, você demorou pra ligar. Olha como eram os trabalhos, queridinha. Era Não meio é? assim, É um uma WhatsApp. central. É, era o WhatsApp pelo bip, né, querida? Tipo, hoje as pessoas ainda não olham o WhatsApp, hein? Sim. Demora pra Vai pro responder. limbo das mensagens. Sei. Ah, E aí eu fui indo e consegui chegar na Vogue dessa forma. E eu não sabia, mas aí um dia eu conheci uma supermodel, que era a Isabelle Fontana. Depois eu conheci Sim. outras supermodels, que era a Raquel Zimmermann, a Beatriz. A história começou porque eu me maquiava muito e já fazia os books. Trabalhava em casa, fazia os books e fazia o meu dinheiro. Daí eu conheci uma gay, essa gay ia pro Rio, tinha uma amiga que trabalhava na Desfile, na revista Desfile, que era editora. Eu comecei a ir pra lá pro Rio com ela pra ferver, fechar. E, porque o Rio era um bafo, querida. E nisso, eu levava minha montação. Eu ia pro Rio, como eu não ia trabalhar, eu levava uma montação. E a gay, que era a diretora da revista, ela adorava me ver me montar. Bicho, ela ficava tipo, como que essa bicha é assim, fica assim? E aí ela começou a ficar... A gente ficou amiga. E aí, quando pintou a primeira matéria, ela me chamou pra fazer. Dessa primeira matéria, eu fui fazendo outras coisas com ela. E aí teve uma campanha com todas as tops da Mega, que era a Isabelle, a Raquel, a Ana Beatriz, Fernanda Mota. E ela me chamou, eu fiz. Foi o primeiro contato que eu tive com uma supermodel. Até então, eu era insegura na maquiagem. Não tinha segurança. Mas aí eu conheci a Isabelle e a Isabelle pegou uma capa de Vogue Espanha. Minha primeira Vogue que eu assinei foi Vogue Espanha. A Isabelle me chamou e eu fui fazer. Aí eu já sabia maquiar, né, baby? Porque ela não ia me chamar se eu não soubesse. sim, sim. Porque às vezes a gente acha que sabe, né? Sim. E dá erro na cor, dá erro na quantidade, dá erro em mil coisas. Por exemplo, se você tem uma pele boa, você não precisa cobrir. Nós vivemos numa era que a gente precisa de se conhecer, né? Exato. E também isso vem pela maquiagem, né? Sim, mas eu acho que, por exemplo, se você se autoconhece, se você tem uma autoestima boa, você não precisa virar outra pessoa. Exato. Se você trabalha com personagens, ok. Não Sim. tem problema você ser outra pessoa. Inclusive, se você quiser ser na vida inteira, não tem problema. Sim. Só que o legal é, você descobre vários tipos de classes sociais. Isso foi uma coisa boa pra você e pra mim também. Você descobre vários tipos de classes sociais. O que que a gente quer? Quando a gente não tem dinheiro pra maquiar, a gente quer tudo no rosto. Quando a gente já tem uma pele boa, a gente sabe quem é, a gente não quer se esconder. A gente quer mostrar quem a gente é, que a gente é linda naturalmente. Ressaltar. E aí, se a gente ainda não tem essa pele tão boa, ainda não sabe quem a gente quer, a gente deseja algo, ser alguém e se transforma nessa pessoa. A maquiagem também te dá esse poder. Dentro dessa história, eu fui indo e criei. Quando eu cheguei na Vogue, comecei a trabalhar, eu entendi minha técnica. Eu conheci um cara, esse cara adorava livros e pintores. Eu não sabia de pintores nenhum. E ele começou, eu comecei na livraria com ele, e aí eu descobri os pintores, os verdadeiros artistas. Aí eu comecei a perceber que o meu traço tinha a ver com aquele tipo de movimento. Louco processo. Incrível, Legal. incrível. E só pra finalizar essa parte do trabalho, que assim, a gente tem que... Seria um filme Senão seu, eu vou né? ficar falando Eu quero um muito. filme A da gente sua pode vida. já falar sobre. Não é? Fala agora também, você falou, né, de conhecer, de técnica, da sua masterclass para as pessoas. Então, o que aconteceu? Dá uma Isso leve. é bem legal. É. Quando eu cheguei nesse momento da Vogue, falei, bicha, uma bicha preta, pobre, de Itaquera, lá. Como que eu consegui? Como que eu posso agradecer a Deus por ter conseguido, né? Chegar aqui. E eu já tinha conhecido a Naomi, lá. Daí nisso eu falei, bom, vou dar um curso gratuito. Eu quero dar curso gratuito. E aí eu fui atrás da prefeitura, mas eu fui em várias reuniões e não consegui. Não tinha um lugar, não tinha como. Eu também não sabia nada, né? E aí tá, passou. E aí o Giovanni Frasson, que ele viu minha agonia, né? Toda vez eu ficava falando dele, que era o diretor da Vogue. Bom, eu comecei a fazer uma capa, daí fiz outra, fui fazendo. Aí ele falou assim, bicha, você quer dar um curso? Tá bom, vai arrumar um lugar. E aí tinha uma escola, que é uma escola bem legal, que chama Escola São Paulo. Porque o que eu queria, quando eu comecei, eu queria que alguém do mercado ensinasse. Não tinha essa Sim, pessoa. sim. Então, quando eu comecei a ensinar, não tinha ninguém do mercado
de maquiagem, de moda, de desfiles, de editoriais, de capas que fizesse curso. Todas as pessoas que davam curso não tinham conhecimento especializado. Apesar que hoje muita gente tem conhecimento especializado. Sim, Mas sim. a prática, né, tal, não tem. Por exemplo, tem muitos cursos, muitos concursos que eles falam sobre maquiagem editorial. E a pessoa nunca fez editorial, como que ela vai fazer? Se é um editorial, pois é é. uma história. É. Bom, e se for de campanha... Bom, tem muita história que é legal você ter a prática, né? Você fazer. Nisso, eu percebi que eu tinha desenvolvido uma técnica. Olha, eu A trabalhei sua técnica. horrores. É. Porque eu não tinha uma escola. É. Ninguém me falou. Eu sabia fazer e sabia indicar como a pessoa começava, preparava e finalizava. Aí eu fui pra Escola São Paulo. Chegou lá, bebê, na primeira meia hora foi um desastre. É. Porque era o primeiro curso, né? E aí eu tive que organizar minhas ideias e aí eu dei. No primeiro dia, tinha 33 pessoas. Era um curso de 8 horas, e depois 2 dias de 8 horas. Lotou a sala. Tinha 33 pessoas, não era prático. E tinha maquiador, cabeleireiro, produtora, cineasta, tinha de tudo. Que loucura. Porque a escola... Porque, no fundo, eu também era eu. E nem eu tinha noção... Lógico, nessa época eu já tinha noção que eu já estava fazendo muita coisa boa. E a ficha já tinha caído. Mas eu demorei muito para entender que eu era um dos 5... Uma das 5 hoje, né? Maquiadoras importantes do Brasil, com número, prêmios, lá. E daí eu fui ganhando os Incrível. prêmios, foi assim. Agora, falando, já que você falou de se tornar uma pessoa importante, referência, eu quero puxar o gancho para... Vamos ver, cadê? Tem tudo a ver com isso, gente. Queer Inspira. Porque não é só né, no Queer Inspira, a gente não fala só de pessoas que te inspiram, né? Mas como você também virou uma inspiração para outras pessoas. E aquilo que também você gostaria que as pessoas se inspirassem, né? Sei lá, nomes, pessoas, filmes. Aqui é um espaço para você dizer... promover inspiração, né? Para as pessoas se inspirarem também. O que elas, né? Coisas que elas precisam conhecer, né? Porque hoje em dia a gente tem muita informação, mas pouca informação que tem a ver com a gente, né? Informações que são pessoais para você, pessoas que são inspiradoras, coisas, elementos que te inspiram e que você gostaria que essas pessoas, né? Também se inspirassem através disso. Legal mesmo, é você saber qual é o tipo de conhecimento você precisa e quer, deseja. O que você deseja? Daqui 5 anos, quem você quer ser? A primeira pergunta é essa, né? Daí você vai pensar o quê? Por exemplo, você inspira pessoas também, né? Então, sim. O Gabi já inspira pessoas. Se você for olhar a história, não adianta você buscar hoje quem tá na moda. Você tem que buscar a história da maquiagem. História da pintura. Então, da história da maquiagem, quem você vai buscar? Bom, a Pat McGrath. Mas antes da Pat tinha o Kevin Aucoin, gente. Muita gente se apoderou da técnica da gay. Mas antes dela tinha o Leonardo da Vinci, o Caravaggio. Olha. Bom, tem muitos pintores aí. Então, tipo, da onde vem esse fruto? Da árvore. Da onde é a árvore? Da onde é a semente? Então, o legal de você buscar, né? A não semente, só no Pinterest, né? bebê, a raiz. A raiz. Buscar a raiz, né, dessa arte que você deseja, ou do trabalho, ou da inspiração. Porque hoje em dia... As fotos... não, dá faz um Google isso. ali. Então, mas aí você não sabe o que tá fazendo, por que tá fazendo, da onde vem. Da onde vem, É anos que 20, é anos 40, é anos 60, anos 80. Qual é esse traço hoje, por exemplo? A gente vai falar, gente, qual é a maior tendência hoje de maquiagem? Lógico que a gente vai pensar nas maquiagens que são arte, que você faz, que às vezes eu faço. Hoje eu tô qual? Década. Eu inspirei a numa sobrancelha, década. qual sobrancelha? De qual? Eu me inspirei numa década, daí eu pensei... Qual década? Hoje eu fiz um pouco de 70. É. Fiz 70 total. Mas o 70, ele vem inspirado nos 20. A sobrancelha é meio 20. É, fina. Mas a cor e toda essa cor vem dos 70. Então o cabelão, daí eu já misturei com a Diana Ross. E a gente vai. O legal é você saber o que você faz, qual é o traço e por que faz. Mas se você não quiser, tudo bem também. Mas o legal é que o mercado ele tá tão acirrado, né? E a disputa ela é tão desonesta também, sim. né? Que você tem que lutar com suas melhores armas. E qual era a minha melhor arma? Por exemplo, eu até brinco, né? Eu falo assim, Bi, eu nunca fiz o teste do sofá. Mas eu que até quis com algumas pessoas, mas eu nunca fiz, a louca. Mas eu tinha uma arma secreta, que era Deus e a minha autodidatia, porque eu fui, nem sei se é essa palavra que fala, mas eu conseguia... Vamos dar um Google depois, pra ver se é isso mesmo. Eu fui autodidata, então o que aconteceu? Eu fui indo nesse caminho
acreditando que eu tinha que fazer aquilo, e depois eu fui pesquisar. Eu não gostava de história. Aí eu também descobri que existem, na minha visão, eu posso estar errada, tá, gente? E amanhã eu posso falar que eu estava errada. Isso é uma coisa que é muito legal que eu aprendi. Mas assim, eu posso... Até perdi. Tipo, foi longe. Ixi, perdi. Não, você tava falando que a gente pode querer ou não pesquisar ou não, mas Então, olha só, existem dois tipos de pessoas. As de exatas e as de humanas. sim. Eu não era de humanas, eu era de exatas. Então era muito mais fácil pra mim calcular, fazer acontecer. Olha que Tanto coisa. é que a proporção veio disso. E eu acho que as pessoas que cuidam de maquiagem, cabelo, engenharia, elas são muito rápidas nas exatas. Nas Eu exatas. era, depois deu uma E bugada. nas humanas, eu não gostava, Bi, eu não gostava de português, de história, de geografia, eu não gostava de várias coisas. Quando eu cheguei, eu tinha que saber de história. Porque quando um cliente pede algo, ou fala Sim, de algum nome, sim. hoje em dia você vai no Google e vê rápido. Sim, Na época não tinha não Google. tinha como Só que eu acho facilitar. que quando você também dá um Google, você vai vir as primeiras imagens. E aí vem o Pinterest. E é mais fácil, às vezes, você copiar e colar. o Agora, clichê, por que né? faz do Sim. e daí eu fui atrás disso. Eu também tive pessoas que me ajudassem, né? A ter o interesse, que nem esse cara que eu conheci, ele me falou dos pintores. Não, foi Então, isso eu achei ótimo. incrível também, por exemplo, porque às vezes as pessoas associam muito uma área àquela lá, né? A própria referência da maquiagem não precisa ser só a maquiagem. A referência vem de um prédio, vem de um livro, vem de pintores, Vem da né? natureza, da da música, natureza, de mil da coisas, de música. um sonho, Um sonho. Então, acho que essa da roupa. né? Esse multidisciplinar, esse interdisciplinar também é muito importante. Você falou uma coisa que é super importante. Não adianta você ser, tipo, é a melhor e não ter disciplina. E eu aprendi isso. E cada vez que a Na gente... marra. Na marra. Na marra. Pra falar a verdade, eu fui organicamente fazendo. Porque eu queria tanto que eu trabalhava de segunda a Você segunda. extravasava. Eu trabalhava de segunda a segunda pra conseguir chegar na Vogue. Aí eu trabalhei... Aí depois eu tive que virar disciplina. Porque daí eu achava que eu já era eu, né? E realmente eu consegui chegar num lugar que... Só que assim, eu tive que começar a pensar o que eu quero agora. Então, por exemplo, você... eu quero chegar em tal lugar. Quero chegar em tal andar da escada. No primeiro, no segundo, no 10º. Vai. Chegou. E agora? Então, chegou essa fase pra mim também, né? Eu consegui fazer tudo que eu queria. E aí, quando eu já tinha tudo que eu quis, eu tive que parar. E aí, eu tive que me disciplinar de novo. Lembrar da minha história... Lembrar da Naomi, lembrar do desejo, lembrar que eu consegui e falar, e agora? O que eu quero? Eu vou parar? Morro? Eu tô viva, como que eu vou morrer? Não dá mais. Então eu precisei parar e aí veio a história da disciplina. Eu tive que me redisciplinar, né? Sim. E falando em tenho tudo que eu queria, não queria, desejos, chegou a hora do muito super especial, que é o Queer Oráculo, querida. Adoro! As cartas nunca mentem. Nunca mentem, elas podem, assim, elas não são, assim, doces. A Baralho Cigano, ele é bem direto, ele é bem ó, aquela amiga que sincera, que diz, né? Para deixar esse momento um pouco mais específico, né? Eu gosto de sempre perguntar se tem algo, né? Que eu quero qual saber. área. Assim, o potencial de alguma... Eu digo que as cartas, elas são fonte de autoconhecimento, com certeza, e de potencialidades, né? Elas fomentam o que poderia ter mais chances de acontecer ou não. Então, pense numa coisa, uma pergunta, ou trabalho, Eu te afeto. falo ou só penso? Não, você tem que me dizer para eu poder tá. conseguir responder ali. Você pode me falar sobre o amor. Mas assim, vamos lá, vamos deixar um pouco É mais isso ou não? Tem que ser específico. bem... Por exemplo, qual é a chance de eu conhecer alguém especial para desenvolver alguma coisa? sempre, toda hora, todo momento. Ou, sei lá, Não, tá se já bom, tem então alguém... vamos falar sobre... Tem alguém já? Que você quer Tem falar? muitas pessoas, Olha, né? muitas pessoas. Hoje eu tenho eu, que já é incrível. Sim, Nossa, aí chegar nisso foi difícil. com certeza. De pensar, gente, tem uma balada. Prefiro ficar em casa, entendeu? Já estar comigo, né? Tipo assim, a cama cheirosinha, tudo cheirosinho. Você só deitar, pegar o controle, ligar a TV, se tiver indo um açaí. Então isso já é bom pra mim, né? Sim. Dentro desse processo... Mas qual O que eu quero saber, por exemplo? Eu quero saber sobre novos projetos. Novos projetos. Como que está a lua, o sol, o universo, as Não quer estrelas, trabalhar, os né, astros. gente? Ó, então vai pensando eu quero aqui. saber de dinheiro, aos astros. Porque boy, bebê,
Tem bastante. É, Mas eu também não quero qualquer um. né? Mas, Aqui qualquer um, né? né, tipo, eu quero um bom, um incrível, um maravilhoso. E ele tá Difícil, vindo, né? não tem Vamos ver. problema. Daí eu apresento pra vocês. Mas deixa eu primeiro, né, fortalecer. Então pegar vamos perguntar aliança. sobre o trabalho. Qual que é, Gente, foca. Eu quero saber. potencial de aparecer em novos projetos? Eu quero saber sobre. Ah, bom, setembro tá bombando. Vocês sabem que, tipo, tem muitos eventos de beleza, né? É. Hair Brasil. Sim. Já é amanhã. Começa a Sim. vera. Sim. Depois tem Beleza Experience. Depois tem Maxi Academy. Então, tipo assim, essa história dos planejamentos. Pra você ver, eu não tô esperando mais acontecer, né? Eu também tive que ir atrás Sim. disso. Mas eu quero saber o que o universo me preparou, além das minhas Além desses. próprias trajetórias, né? Dentro dos meus próprios traços. Vamos lá, universo, Arrasou, me vamos lá, fala. vamos Quero lá. dinheiro. Sobre o dinheiro. Ai, Arrasou. desculpa. Agora tudo bem. É o seguinte, você vai escolher 5 cartas. 5 cartas, você me dá aqui. 5 cartas. 5 cartas. Tá. Posso virar? Ixi. Eita, já transformou, querida. Já, querida, já. Transformou. Vai vir uma notícia, porque transformou. Ela tá lendo tudo já. Eu gosto de cartas. Você Você acredita gosta? que eu ganhei dois livros, 2 cartas, né? 2 livros de cartomante. Aí eu comecei a ler uma época, mas Tá. eu parei. Arrasou. Aí, antes de eu falar, eu vou mostrar, né? Saiu a morte. A carta da carta, né? A raposa. A casa. E a foice. Olha, bebê. Que tá falando de um encerramento, né? Uma coisa que se encerra, algo. É uma um fase ciclo, por que se exemplo, eu encerra. consegui, né, chegar. É, Eu consegui fazer todas as capas de Vogue, todos os desfiles, todas as campanhas, fiz todo mundo. Então, tipo assim, já consegui isso, bebê. e aí vem essa. A carta, Porque a carta o também pode ser e-mail, o propostas, zap, né? a Propostas, caneta, contratos, o contrato, né? E aí tá dizendo também pra analisar. O contrato, analisa o contrato, bebê. Porque a foice fala de cortes, fala de fins, né, também, né? Não só a morte, ela tem o recomeço, né? Ela tem a Sim. transição. Então, talvez analisar nessa casa, nesse trabalho, coisas que precisam ser cortadas também. Sim. Pra que Olha, viu que legal? entendeu? É. Coisas que você precisa cortar. Para conseguir esse contrato que seja real pros dois lados, porque né? Não só para um lado ou pro outro. Porque Olha que legal, e você me deu uma super luz, porque aqui eu entendi aqui, Rapo- entendi aqui, mas aqui eu falei, como que ele vai ler aqui? E você, tipo, ter uma super, sabe? porque a casa também, essa estrutura, o trabalho é uma estrutura também. O contrato, né? E tá dizendo para ser muito analítico, né? A raposa tá Pra saber atrás se é bom. da árvore, Ah. assim, ela é muito inteligente, ela tem perspicácia, usar essa sagacidade que você construiu. Mas o que é interessante é que, somando a segunda com a quarta carta, dá o sol, ou seja, o sol o momento é de brilhar, sim, né? Tem muito foco em você, né? As coisas estão para você, o sucesso está com você, o brilho está em você. Então, eu acho que é mais uma decisão sua de entender aquilo que serve e aquilo que não serve. Ótimo, ó, Saca? viu? Sim, analisar, Você que né? vai Não falar, fazer de não. qualquer jeito. Não, então, tipo... Quero assim. Ai, não. Então você vai decidir o que você... Às vezes, não, isso aqui não funciona, isso não vai funcionar, isso não vai... Você falou de tirar uma carta a mais, eu vou deixar você tirar, vai. Eu queria, porque depois quando eu vi a foice, Porque né, a eu falei, foice ai, cortou bebê. o quê, né? Vamos cortar Então, o quê? vamos ver agora. Vai. Ai, Eu amo. essa. Olha, já... O que é Eu pra tô sem cortar? óculos. Eu uso A óculos. cobricha. É o que saiu pra Alexa na corrente pra Alexa. Cortar o quê? Blá, blá, blá. Veneno, Pessoas falsas. Pessoas que estão lá só pra estragar o negócio. Até já sabe, É legal né? também a gente. Não, mas foi ótimo. Por exemplo, aqui eu não ia conseguir ler. Aí você foi super incrível, porque eu consegui ler aqui, porque a gente começa a ver, por exemplo, a morte pra mim antes era horrível. Falar, ai, a morte, vou morrer, a louca. Não é jamais. isso, né? A morte é, tipo assim, incrível. Inclusive porque eu falo que a morte é uma das cartas lindas, ela tem um sol. Tem um sol maravilhoso, tem as transformação, borboletinhas, né? que é justamente a transformação, ela vem de lagartinha pra transformar a borboletinha. Então, assim, aqui tá dizendo isso, analisar bem e cortar tudo que for de
de Veneno. cobra, de veneno, Vamos pessoas, usar o situações. antídoto, Inclusive também, eu posso até ir além e cortar, inclusive, às vezes, as nossas próprias autossabotagens, né? Que também eu tenho feito bastante. Acho que agora, depois do meio século de vida, o- né? Depois chega uma hora que, tipo, você escolhe, né? O que você quer? O que eu quero? Eu tenho pensado Agora eu quero nisso. baralhas também, que eu quero Tenho que pensado nisso. pra fechar essa Vamos momento fechar, cartas, querida. Porque a gente vai abrir. Depois que fecha, abre. não Você é? sabe. A caixinha tá aí pra abrir e fechar, né? Ah, você sabia que no comecinho da pandemia... É. Bom, já tenho esse curso, essa Masterclass há uns 15 anos vai fazer. Eu dei o primeiro lá na Escola São Paulo. Foi vindo, eu fui deixando ele melhor, fui entendendo e tal. Você acredita que na pandemia eu criei o primeiro projeto chamado Saia Fora da Caixinha? Olha, gente, Era estamos fora aqui da no Queer caixinha. Box. Muito bom. Quando eu vi, eu falei, nossa, que Ó, legal. uma peça do universo, né, Porque a sendo gente vai revelada. reproduzindo, né? Na maquiagem, era bem sobre maquiagem de cabelo. A gente só vai copiando e colando. Mas você tá copiando e colando o quê? O que, né? É. Se apropriar disso também, né? É, mas qual é o sinal que você quer passar, né, também? Pega uma só, aqui só é uma. Porque Uma, vai ser agora. Deixa eu ver. Gente! Silêncio. É, Bi, é a meditação, né? É, A meditação dela. é incrível porque esse oráculo foi muito ao acaso que eu descobri. Bonito, Não nunca é? tinha visto. Ele é ele tem também muito a ver com a Umbanda, a espiritualidade. Todas as cartas elas têm músicas. E o silêncio vindo aqui, acho que é muito incrível porque a gente está sempre preenchendo espaços, né? Inclusive escutar o silêncio, né? É uma coisa que a gente não fala. Escutar o silêncio. Eu tô aprendendo ainda a escutar escutar o meu coração, né? Quando você tá muito cheio de barulho, você não tá se escutando. É. Eu tenho pensado nisso. Olha que incrível que aqui fala, né? O que é vazio, né? Porque aqui fala, é uma carta que não tem nada, né? É só um círculo, um vazio. E às vezes a gente tá sempre querendo preencher esses vazios, mas não dá espaço para estar nesses vazios também, né? E o que ele fala é sobre isso, né? Talvez, onde está o vazio? Talvez esteja na mente, que não consegue atribuir sentido à vida. Talvez esteja na mente, que atribuiu tantos sentidos à vida, que acredita que se uniu ao todo e diz que o todo é tudo e nada, simultaneamente. Talvez o vazio também esteja em uma alma que olhou nos olhos da morte. E talvez esteja na alma que encontra a paz no silêncio. Então, é interessante como o tudo e o nada coexiste, né? A morte não é só a morte, ela também é um recomeço. Então, esses momentos de transição, até é engraçado falar, saiu isso, porque quando eu tirei para Alexa, falou também de transição, né? O quão, talvez, o momento agora é justamente esse, você conseguiu se apoderar desse lugar também, desse lugar de silêncio, que antes era tanta coisa, Barulho. né? Tanto barulho, tanta loucura, acho que é mais uma confirmação de que você consegue O abrigar. espaço é vazio, né? Eu tô escutando umas coisas sobre isso. O espaço é vazio. E aí, provavelmente, o seu desejo, o seu sonho, ele venha através desse vazio do espaço. E aí você precisa escutar, conversar, falar. Eu tô iniciando esse projeto, Gabi. É legal. Eu Muito espero bom. que não só as cartas, mas toda essa conversa, todo esse compartilhamento. Eu sempre falo que Maxi, quando eu mais gosto de ouvir do que até falar. Eu fico muito vidrada mesmo nas suas falas, né, com você. Você sabe, né? Quantas vezes eu já te encontrei e você me deixou essa cabecinha aqui, ó, pululando de ideias, me conheci mais também com as suas falas. Então é muito legal ter essa oportunidade de estar te entrevistando. Espero que as pessoas também se inspirem cada vez mais em você, no que você faz, no seu trabalho e na sua existência, que é lindíssima. Eu que te agradeço o convite, agradeço a todos os envolvidos. Bom, espero que vocês aproveitem, gostem, mande o e-mail, mande o telegrama, né, a cartinha aqui pro programa. Aquela. Pedindo retorno, falando alguma coisa. Eu adorei, eu acho que, tipo,
acho que a gente tá aqui pra isso mesmo, pra trocar, né? Multiplicar. Queer e-mail tem uma mensagem pra Olha você. aí. Qual será? Ai, verdade- espero que seja boa. Na verdade, tem duas perguntas. Aquela, né? Várias Adoro. perguntas. Vem comigo e manda aqui no programa as perguntas. Bom, a pergunta do Queer e-mail, qual é, gente? Como a gente falou muito de imagem, muito de beleza, qual é a sua grande dica A gente falou muito disso, mas qual é a sua grande dica de beleza para as pessoas? Minha grande dica, que é uma dica que é um pouquinho dolorida, orar e vigiar. Que é o quê, gente? Basicamente, você entender, se conhecer, saber quem você é. Quem é você? Então, tipo, vai demorar um pouquinho pra você pensar isso, porque é mais fácil a gente copiar e colar, né? Então, quem é você? E essa é a grande dica de beleza, porque todo mundo é bonito, né? Eu demorei muito, eu sou uma ex-feia. Eu me achava bem feia. Como que Aí é eu tava isso aí? falando, ex-feia é uma pessoa que se achava feia. Mas que hoje não se acha, achou, sabe, as qualidades. Eu achei as qualidades, o sorriso. Tem muitas qualidades que eu tenho. As suas E eu achava. qualidades visuais. Sim. E aí você bota isso pra fora. E fica lindíssima. E aí você descobre, né, vários tipos de beleza que você tem. Olha Por que exemplo, incrível. você pode ser várias pessoas. Quantas pessoas existem dentro de você? Bom, o mais legal é quem é você. Essa é a grande dica de Maxi O Weber. autoconhecimento. O autoconhecimento. Que é isso que vai... Essa é a grande beleza, né, da A vida. gente saber quem Vivenciar. a gente é. No livro Alquimista, o Paulo Coelho fala, né? Você precisa juntar a sua criança com o seu adulto. Mas uma pergunta eu tenho pra vocês. Qual é a diferença entre a sua criança e o seu adulto? Não precisa me responder agora, mas me manda aqui pro programa, querida. Então ficamos assim, gente. Foi um grande prazer trazer Maxi Weber aqui. Espero que vocês continuem investigando suas caixinhas. Gabi, quero falar uma coisa. Fale. Gente, e aí tem o meu Masterclass. São 3 Masterclass. Que eu vou falar pra vocês. Dentro dessa história toda que eu contei pra vocês, eu criei uma técnica de maquiagem. E eu tenho também 2 cursos maravilhosos. Um de maquiagem com cabelo e um só de cabelo. Então tem um de maquiagem de cabelo e um de cabelo. Se você entrar no meu Instagram, tá lá. É só clicar no link da biografia. Meu Instagram é @maximakeupandhair ou maxiacademy8. Desculpa, eu tinha que fazer esse lobby. Com certeza, Gridinha. Aí o espaço é pra isso também. É pra divulgar aí, para as pessoas, né? Sim. Consumirem Maxi cada vez mais. Então eu posso te ajudar com o seu autoconhecimento, com a técnica da maquiagem. E essa técnica da maquiagem do cabelo é focada em fotografia Arrasou. e cinema. Arrasou. TV, teatro e mídias sociais, querida. Então vem comigo. A pergunta é, se um corpo que não tem maquiagem e um rosto tem maquiagem na parte toda, vai dar bom? Olha, será, queridinhas? Vamos descobrir. Quer descobrir? Acesse os Instagrams, os vai tá canais. aqui embaixo, ó, vai estar aqui embaixo. Em algum lugar vai estar aqui. aqui, ali, lá em cima. E é isso, gente. Foi um grande prazer trazer Maxi aqui. Espero que vocês tenham gostado de navegar pelas suas caixinhas, né? Saímos, voltamos. O mais importante é entender que essa caixinha aqui, ela é vívida, né? As suas caixinhas são vívidas e você pode, com certeza, mudar, viajar, sair dela, voltar, enfim. Caixinha também Adorei é essa visão. né? Porque eu pensava, saia fora da caixinha. Não é só sair, né? Você sai da caixa e aí, às vezes, você entra em outras. Mas eu gostei dessa história. Não é? Que é o quê? Você pode organizar as suas caixinhas. Organizar suas caixinhas. Gente, reordenar. Isso, coloque várias caixinhas dentro da sua caixa de Pandora. E tome conta delas, né? Tome Não dê conta de delas. graça. É justamente o espaço aqui, né? Safe Place, é justamente pra gente abrigar essas caixinhas, né? Abarcar, acalentar. E é isso. Espero que tenham gostado desse papo maravilhoso. Tá? E até a próxima, gente, tá? Tem muita caixinha nesse guarda-roupa aqui, nessa cozinha, nessa gaveta. Enfim, é isso. Grande. Muito bom. Muito eu obrigada. amei. Até a próxima. Fica Até a aí próxima, ligado. gente, tá?